Cara com Caramba, mais uma vez de volta aqui pela TV Rio Preto, Canal 7. Eu não canso de dizer, e vou dizer sempre, que eu procuro caprichar ao máximo com os meus convidados. O convidado de hoje, eu nem vou contar a época que eu o conheci, porque senão vai entregar a nossa idade. Eu acho isso muito chato, negócio de idade. E ele é, sem dúvida nenhuma, aqui em São José do Rio Preto e em diversas partes do país, como uma referência quando o assunto é cirurgia plástica. E é com muito prazer que eu recebo aqui hoje o Dr. Antônio Roberto Bozola. Que alegria, Bozola, você está aqui comigo hoje? Cida, o prazer é meu. A gente se conhece realmente há muitos anos. Né? Quando você jogava basquete, eu também. Não, mas não vamos falar a data, não, que é ruim, negativo. Né? Eu não jogo mais, você joga? Eu não jogo mais, não, mas eu fico com o olho na NBA o tempo inteiro, porque eu gosto muito do... Você jogava lá por Igarapava, né? Isso. E eu jogava por Batatais. E a gente brigava porque teus irmãos eram jogadores de basquete em Batatais e eu em Igarapava, e a disputa era ferrenha. É verdade. Né? Dos Jogos Abertos da Alta Mogiana. Os Jogos Abertos da Alta Mogiana. Mas, Bozola, a primeira pergunta que eu sempre formulo para o meu convidado, quem é você? Eu queria que você traçasse o perfil de quem é Antônio Roberto Bozola. Quero que você também já despacha um breve currículo seu, porque senão o currículo vai ficar no programa inteiro, porque eu conheço e eu tenho certeza que muita gente também conhece, mas sempre tem alguns que gostaria de conhecer um pouco mais. Bem, eu sou nascido em Igarapava, não é? Que nós já dissemos. Eu morei num sítio até aos 7 anos de idade, depois resolvi estudar. Empurrado pelo meu pai, um analfabeto, fui para Ribeirão fazer medicina, fiz medicina na USP. Ao terminar a medicina, eu vim para São José do Rio Preto aprender cirurgia geral com o Dr. Oscar de Barros Serradória. Que maravilha! Nunca vi ninguém operar como ele, e já vi muita gente. Um exímio cirurgião geral. Tive a sorte de conhecer o Dr. Melquiades Cardoso de Oliveira, o primeiro cirurgião plástico que se embrenhou pelo interior. Só tinha nas capitais e ele veio para Rio Preto com 50 mil habitantes. E aí ele me convidou para trabalhar com ele, para criar um serviço de formação de cirurgiões plásticos. E aí, logicamente, eu desde a faculdade tinha essa intenção, aceitei demorei talvez uns 30 segundos. E aí daí começou a minha vida aqui na Santa Casa de São José do Rio Preto, que eu amo muito. E trabalhei muitos anos na Santa Casa e fui para a faculdade de medicina e lá eu fundei o serviço de cirurgia plástica da faculdade de medicina, que existe até hoje. Que ano foi isso? 1970 começou o hospital de base, não é? 21 de julho de 1970. E aí, então, ali depois, logo em seguida, eu fundei o serviço e comecei a trabalhar ali dentro. Dentro da faculdade, eu fui o cirurgião plástico, mas eu fui diretor pro tempore, eu fui diretor de ensino, eu fui chefe de departamento e depois eu continuei lá dentro, até o momento eu estou lá dentro, já formei mais ou menos uns 140 cirurgiões plásticos e publiquei bastante, publiquei em revistas internacionais, técnicas de abdominoplastia, de mamoplastia, técnica de correção de fissura palatina, quer dizer, enfim, já escrevi aí talvez uns 15, 16 capítulos de livros, em participação de congresso, talvez eu tenha aí umas 300, 350 participações. E então, a maioria no Brasil ou no exterior? Olha, para todos os lados. Né? A maioria é no Brasil, sem dúvida, porque a gente está aqui, mas eu participei e participo de muito congresso, reuniões internacionais. Hoje você acha que em qual país se destaca mais a cirurgia plástica? O Brasil está praticamente parelho com os Estados Unidos em número de cirurgiões, em menos cirurgias, mas com um diferencial, a criatividade. O brasileiro é fantasticamente criativo.
e daqui surgem táticas e técnicas inovadoras, e a gente vê todos os dias. Agora, antes de vir para cá, eu estava folheando uma revista brasileira de cirurgia plástica, não é? Aliás, uma revista que nasceu aqui, em Rio Preto, a revista brasileira, das mãos do Melquiades. Certo? Que ele foi o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso eu sabia. Exato. E naquele momento... surgiu a revista. Surgiu a revista e, assim, uma certa coordenação com um colega de Porto Alegre e eu, nós começamos a, vamos chamar assim, de buzinar na cabeça dele para fazer a revista. Ele fez. E ela nasceu aqui. Então, e vendo hoje de manhã essa revista, tem muita criatividade, muita coisa bonita. O brasileiro é. E aí, daí é que nós ganhamos do americano, que é anglo-saxão. E o anglo-saxão é mais rígido, né? Ele exige, ele é mais reto. Nós criamos mais como latinos e eles divulgam mais como anglo-saxões. Agora, Bozola, você tem noção de quantas cirurgias você já realizou? Eu estou chegando a 32 mil. É? É. E já operou em quantos países? Eu já operei por aí tudo, né? Eu já operei Argentina, eu já operei na Colômbia, no Brasil demais, no México, Estados Unidos, Espanha, Eslovênia, Itália. A Itália, inclusive, como eu tenho vários cirurgiões plásticos lá que aprenderam aqui conosco, porque a Itália teve uma fase muito ruim e eles vieram aprender no Brasil. Então, eles separavam os casos lá que eles tinham mais dificuldades e eu ia operar lá com eles no intuito apenas de fazer com que eles crescessem na qualidade. Você realiza também cirurgia de alta complexidade, né? Sim. Eu sempre, até uma unha encravada é complexa se não souber fazer, né? Mas hoje eu trabalho muito principalmente com, a gente chama de maus resultados e sequelas, né? Porque a cirurgia plástica, ela infelizmente tem um lado muito comercial, ela não é o lado acadêmico só, é muito comercial. E aí o que acontece? Muita gente bota a mão, muito médico, ou nem médicos botam a mão nisso. E aí então existem muitas sequelas, muitos maus resultados, e eu trabalho já com mais de 35% dos meus casos são desses pacientes que necessitam às vezes de uma correção. Mas eu não lembro a época, mas há muitos anos atrás, eu fiz a primeira cirurgia plástica com você. Opa! Mas por quê? Você era o top na época e continua sendo, tá? Só que você, como surgiram outros aí, de repente você estava assim, fazendo um sucesso no Brasil inteiro. Eu trouxe parentes minhas de Cuiabá para operar com você, eu operei com você, e eu falo sempre que tudo que eu tinha, porque hoje eu perdi muita coisa, né? Uhum. De bom, foi você que arrumou. Agora, então, eu não fiz ainda a face, né? Eu não sei se eu vou precisar, mas eu não fiz ainda. Eu acho que eu estou empurrando com a barriga, não vou fazer por enquanto. A hora que me der vontade eu faço, por enquanto não. Mas qual é a cirurgia hoje que ainda é a mais solicitada? Bem, a cirurgia plástica é muito ampla, não é? As chamadas cirurgias estéticas é apenas um segmento da cirurgia plástica. Dentro desse segmento estético, as mais comuns são as plásticas mamárias, de redução e de aumento, e lipoaspiração. Né? São as mais procuradas. Prótese de silicone ainda é mais procurada? Sim, prótese de silicone. As mulheres brasileiras, elas hoje, elas têm um conceito social, que é filosófico também, de uma mama maior. Nós trabalhávamos no outro até para reduzindo mamas, hoje nós aumentamos muitas mamas. E a maneira de aumentar a mama hoje ainda é o implante de silicone, não tem outra coisa. Agora, ô Bozola, ao longo desses anos, você recebeu várias homenagens, prêmios, né, que você recebeu. Uhum. Inclusive você foi meu homenageado com o troféu expoente, nem lembro a época, mas foi.
De repente, tem alguma homenagem que você tenha recebido aí ao longo da sua vida profissional que tenha marcado mais para você? Olha, eu digo sempre o seguinte, a homenagem que eu devo receber, ou que eu gosto de receber, é a da minha sociedade em que eu vivo e dos meus pacientes que eu ajudo. Esta é a maior homenagem que eu recebo. As outras são, na verdade, consequências disso, não é? Agora, quando você vê um aluno seu, um ex-aluno, se destacando na cirurgia plástica, para você deve ser um presente, né? Sim, sem dúvida. É uma satisfação enorme saber que o indivíduo entra dentro de um sistema em prol da ciência da cirurgia plástica e a gente olhando aquilo é aquela sensação de criador, não é? E também dentro da própria sociedade brasileira a gente tem muita gente que é formado aqui, que está evoluindo, ajudando as pessoas, a sociedade brasileira, e isso é muito, muito interessante, muito bom. Agora, Bozola, nós vamos para o nosso intervalo, mas antes eu vou deixar uma pergunta aí para você. Nós estamos vivendo, a mídia brasileira tem mostrado o lado pior, porque tem aqueles que são profissionais, que têm o diploma de cirurgião plástico, que fizeram a especialidade, que cumpriram tudo direitinho como manda o figurino. E tem aqueles curiosos e aqueles que estão matando gente. Então eu quero que você me responda o que é que vem acontecendo. Pois não. Tá bom? Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. E aí, Bozola, conta pra mim, o que é que está acontecendo? Porque eu acho, na minha opinião, posso até estar errada, que isso está servindo de alerta para muita gente. Porque eu não entendo absolutamente nada de cirurgia plástica. Mas, por exemplo, agora o que surgiu aí recentemente, aquela história daquele doutor Bumbum. Ali, por exemplo, uma cliente que quisesse fazer um trabalho para que o bumbum seja um pouco maior, seja mais bonito. E não existe a prótese de silicone, que é uma coisa mais, que é mais usada, que seria menos perigosa, é isso? Sem dúvida. Veja bem, o que foi feito ali? E não foi feito só ali, porque é facílimo vender ilusões às mulheres. As mulheres são sonhadoras de que querem ser as mais bonitas do mundo, e quanto mais bonita, mais querem ser. Então é fácil vender ilusão. E quem vende ilusão não é só cirurgião plástico ou só médico. Até outras profissões vendem ilusão. E ali foi feito um trabalho com um produto que chama-se polimetilmetacrilato. Polimetilmetacrilato é o produto que faz dentadura. Nossa.
E aí eu faço uma brincadeira que eu falo que aquilo é dentadura ralada. Aquilo é corpo estranho. E ele é injetado no corpo misturado com uma pasta que absorve. E o corpo humano reage... Uma cola, por exemplo? Não, não é cola. Não? Não, é uma pasta para ele ficar dissolvido, né? Certo. Um gel. E aí o gel absorve e aqueles pequenos grânulos formam em volta deles uma cápsula. É uma proteção que o organismo age fazendo uma cápsula em volta dele. Juntando vários desses microgrânulos, que tem 40 micras, é coisa mínima, aquilo forma uma bola. E esta bola, com o passar dos anos, calcifica e fica dura como isso aqui, pedra. Então, depois de algum tempo, a pessoa que tem aquilo... Quer dizer que o organismo não absorve? Nem Não, em pequenas só quantidades? se forem pequenos tamanhos menores que 30 micras, sim. Aí absorve, mas dá rolo também, porque vai para o fígado, para o rim, para o coração, pulmão, cérebro. Mas quando é grandinho, maior que 30 micras, ele fica ali. E ele cria uma bola fibrosa, dura, e a pessoa senta em cima de uma bola dura, que com o tempo é cálcio. E não tem como tirar. Por quê? Porque ele mistura com as gorduras da nádega ou da mama e vira uma coisa só. E para tirar, tem que tirar a nádega fora. Se isso é infectado, aí é pior ainda, porque a infecção corre o organismo, às vezes abre e drena para fora, se drenar ótimo, senão aquilo faz uma toxemia e leva à morte. Agora, no caso deste Dr. Bumbum, o que parece ter acontecido é que ele misturou isso com o silicone líquido. O silicone líquido é graxa. O silicone foi usado na Segunda Guerra como graxa das peças de avião, para não enferrujar. E isso é comprado em qualquer loja da rua. E aquilo é retirado de uma lata, não tem esterilização, e injetado junto, mistura. E o silicone é pior, porque o silicone ele migra ou pela veia, ou pelo linfático, ou por gravidade. Bota silicone no bumbum, ele para lá no tornozelo. E aí, no caso dessa paciente, parece que houve uma injeção que foi para o pulmão e fez uma embolia. Foi onde a paciente morreu. Agora, nenhum dos dois pode. O silicone que nós usamos na prótese é um silicone médico, coesivo, mais rígido, quase uma borracha, tem encapsulado, e quando ele cria um problema, porque pode também criar problemas o silicone. Ah, pode? Pode sim, ele pode ter uma infecção, ou pode ter uma reação estranha e faz uma rejeição. Vocês conhecem isso como rejeição. É uma contratura da cápsula. Mas o silicone, quando dá isso, faz um cortinho, puxa e joga fora. Quer dizer, ele é encapsulado em todo o processo, certo? Mas as reações da prótese de silicone ao longo do tempo, elas são as mesmas do microgrânulo. Ela encapsula, calcifica e a longo prazo, 15, 20, 30 anos, ela calcifica também, fica dura a prótese de silicone. Então não há prótese de silicone eterna. Tem que trocar há quanto tempo, por exemplo? Entre 10 e 20 anos, as de hoje. Vai tender a melhorar isto, mas hoje entre 10, 12, 15, às vezes 20. Eu tenho o caso, troquei com 23. Isso depende das reações imunológicas do paciente, da industrialização do silicone e do cirurgião que faz. Antigamente, eu lembro que a prótese era só importada. Sim. Hoje, não se usa mais a prótese importada? A maioria delas são importadas, mas nós temos próteses nacionais de qualidade igual às importadas. Sim. Igualzinho. Agora, doutor, hoje, por exemplo, a cliente que procura pelo senhor, elas vão e já querem, por exemplo, fazer essas loucuras? Elas pedem para o senhor para fazer? Pedem sim. Pedem. Vender ilusões, como eu disse, é muito fácil. Por quê? A sociedade, o conceito social da beleza, ele é muito intenso no Brasil. E a ilusão é fácil de vender. Então, é muito mais fácil, dentro de um consultório, falar sim, vou te operar, do que não, você não precisa. O não que não precisa é quase inaceitável para aquela paciente que se vê
de uma forma que ela não está bem. Agora, a conduta do médico é orientá-la e, eventualmente, esse tipo de paciente, às vezes é paciente para psicanalista. Chama-se síndrome dismórfica corporal. O que é isso? A pessoa olha no espelho e se vê torta. É uma doença psíquica. Ela precisa de ir ao psicanalista para acabar com isso, não é um cirurgião plástico. Certo? Então, é uma doença existente e cada vez mais intensa no meio social, porque há um estímulo de toda a sociedade em relação à beleza corporal. Se não for bonito na empresa, não for bonito na rua, na sociedade, etc., parece que as coisas não vão bem, não é? Para terminar, o que acontece? Existe com isso modismos. Agora, doutor, como é que o senhor vê hoje? Porque, por exemplo, um aluno entra para fazer uma faculdade de medicina. Ele depois quer fazer especialidade de cirurgia plástica. Quanto tempo depois tem que fazer uma residência de cirurgia plástica? Ele tem que fazer 2 anos, depois de 6 anos, 2 anos de cirurgia geral e 3 de plástica. Nossa, tudo isso. Tudo isso, mas nós vamos agora, no próximo congresso, discutir que nós queremos aumentar, porque a área da cirurgia plástica cresceu muito. É verdade. A área de traumas, por exemplo, é muito grande, câncer de pele, doenças congênitas, e tudo é da plástica. E aí nós precisamos de aumentar o tempo. Agora, uma curiosidade. Você teve 2 filhos. Sim. Os 2 médicos. E o Alexandre... Eu me lembro muito bem quando ele se formou, quando ele fez cirurgia plástica, estava lá com você. E eu vi algum boato que ele está deixando a medicina. É verdade isso? Procede essa notícia? O Alexandre foi treinado a ser cirurgião desde os 2 anos de idade. Ele não sabia disso. Né? E ele fez medicina por conta dele, fez cirurgia plástica por conta da escolha dele, mas ele tinha um sonho, que era trabalhar com carro. Eu até brincava com ele e dizia, se você conhecer cirurgia plástica igual você conhece carro, eu estou feliz, porque ele sabia de tudo. É um exímio cirurgião. Mas, eu sei. Então, mas ele não abandonou, não virou as costas para a medicina. Ainda não. Ainda e não vai virar. Não vai ele também. Gosta também. Ele sei. Gosta de estar junto com a gente, de trabalhar junto. E ele é o meu auxiliar de cirurgia. Que legal. Então, como nós nos conhecemos muito bem, as nossas cirurgias são muito rápidas. Certo? Porque ele... 2 craques. Não também, é questão de ser craque, é uma ordenação de trabalho, né? Mas ele tem empresas de carro, que é o sonho dele, mas ele continua... Só cliente lá, sabia? Sabe o que eu digo para ele? Eu sei, sabe o que eu digo para ele? Ninguém compra carro às 7 da manhã. Então, às 7 da manhã você vai operar comigo, né? Verdade. E ele me ajuda quando é 10, 10 e meia, 11 horas, e tem dia que ele vai até meio-dia, e depois ele vai para a empresa dele, que tem sócio lá, e tem uma estrutura muito grande. É verdade. Mas ele... Cresceu também, exato. né? E a gente trabalha de uma forma muito interessante. Cirurgias muito longas, por exemplo, vai ter abdômen e mama. Eu opero a mama esquerda e ele vai dar os pontos do acabamento. Ele é exímio. Aí eu já faço na mama direita, eu acabo a mama direita, ele faz o acabamento. E eu já estou na barriga. Olha que Aí massa. depois na barriga o acabamento é metade para lá e metade para cá. Olha, e que beleza. Isso encurta muito o tempo cirúrgico, né? Bozola, nosso bate-papo, por incrível que pareça, passou muito rápido. Então, eu quero deixar registrado aqui mais uma vez essa aula que você deu. Você mostrou um pouco mais para o meu telespectador o que você representa aqui para São José do Rio Preto. Porque quando a gente fala, basta sair daqui da cidade, e eu frequento muitas festas aqui no interior de São Paulo, até fora do estado, eu falo, eu sou de São José do Rio Preto. Eles citam muito você, eles citam o doutor João Roberto Antônio. Isso, para mim, é maravilhoso. E outros tantos profissionais aqui que se destacam. Eu fico extremamente feliz, porque vocês, eu conheci há muitos anos atrás, vejo que você podia estar aí hoje desfrutando da sua aposentadoria
e você continua nativa, continua realizando sonhos, né? Porque a cirurgia plástica também é um sonho, não é? Exato. E eu quero que Deus continue te abençoando e lógico que a gente um dia vai trazê-lo de volta aqui para você mostrar mais um pouco do seu conhecimento. E você não espere que eu aposente. Uma paciente um dia perguntou isso para mim e perguntou, doutor, o senhor não vai aposentar? Eu disse que agora que eu aprendi, você quer que eu aposente? É isso mesmo. Então é isso, doutor. Então, gente, o programa de Cara com Caran encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados durante toda essa semana e a próxima, porque nós estaremos aqui trazendo o Dr. João Roberto Bozola para vocês conhecerem um pouco mais da sua linda história. Então, até daqui 2 semanas, se Deus quiser, e boas semanas para todos vocês.